Buenas noches a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. É isso aí, bora nós. Vamos dar continuidade Segue o baile. a essa conversa maravilhosa com essa pessoa especial que veio nos visitar hoje e gastar o seu tempo para... Os caras acabaram de pedir pra eu sair da sala pra dizer que foi uma... horrível, que é horrível. Jamais. Nunca. Quem que tá com a gente hoje, meu irmão? Fala pra além da nossa querida Marina Helena. Quem não viu o episódio 1 faz o quê? A parte 1. Por favor, quem não viu, volta lá e ouve. Tem toda a capivara. Exato, tem toda a capivara dela. Vai lá, aproveita e aperta o sinaleta lá. Sinaleta, clica. Clica lá no negócio pra nós. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Eu tenho até dificuldade de falar isso. Aperta a sinaleta. Aperta a sinaleta, irmão. Vai lá, bota lá o bagulhinho. Toca a matraca, tem uma matraca lá. É isso aí. Que coisa É a bizarra. sinaleta. Quem tá com nós hoje aqui? Além da Marina, quem que é o nosso... Professor Denis Xavier. Peso pesado. Tem uns livros aí, Careca né? Não? igual. Só ainda não tô na cadeira de rodas. Mas caminhando pra isso. Jamais, que isso, velho. Pô, velho. Tudo bem. Tio, você nadava, velho. É pretérito imperfeito. Nunca mais. Perfeitos Velho, o inexistentes. tempo é um escultor de ruínas. É verdade. Tava olhando minhas fotos, são 14 anos, campeão mundial de natação, fio. Era um trem. Eu me comeria hoje. Ah, sério? É, mas eu olho pra mim hoje e falo: o que aconteceu? É isso aí. Você virou filósofo. Pô, então isso só me fudeu. Jamais, velho. Ele saiu da física para a metafísica. Transposição, velho. Bom, um cara que entende a Apertou minha física... sinaleta. Mas o cara entende a física. A física, meu amigo. Ele tem que ser venerado, irmão. Ele consegue fazer as duas coisas. isso mesmo, velho. Mas antes de conversar o papo, tem uma coisa muito importante, que é o nosso querido @. Beyond the Cave PDC. Sigam nós. Siga nós, aperta a sinaleta. Aperta a Aperta a sinaleta. sinaleta. É importante. E nós temos nosso querido Apoia-se, apoia.se. Os caras bons, hein? São os caras bons, os caras bons. Galera que tá vendo ao vivo aí, tá vendo a nossa querida Marina Helena, Isso. Tem que Denão, apoiar. nosso Rock and roll. irmão. É isso aí. Já está acompanhando ao vivo. Não tem que esperar na próxima semana, R$20 por mês, ganha camiseta. Belíssima camiseta, por sinal. Dá uma olhada Cara, aí, Denão. essa camiseta aqui, eu não tenho. Esse é o famoso algodão pima, né? Esse daí Olha, deixa eu ver. foi colher, sentiu? Cheiro a Egito, hein? Ó. Rapaz, Que cheiro de Egito. foram 14 virgens mudas pra conseguir fazer essa camiseta. 14. 14. Mais que 13. E foi uma lua cheia. Mais que 13. 14 pra fazer. Foi uma lua cheia. Elas são caolhas. Linda. Só tá. Tá Ganha- indo bem até agora. Ganha a camiseta, faz pergunta pro convidado, participa do nosso grupo do WhatsApp, a gente bate altos papos aí, metemos o pau em todo mundo, falamos 1 milhão de Adoramos coisas. fazer isso. Uma galera, estamos com uns 40 pessoas ali conversando, dando informação, recebendo informação, fazendo a vida acontecer, que é isso que importa, não é verdade? Isso aí. E não Sendo Poetizou, hein? felizes. Poetizou. Ó, E você lembra da Alux, ou Denão? eu lembro. Lembrou? Cara, eu tô precisando muito, velho. Eu sou professor universitário. E eu fui nadador. Agora eu dou a aula, sou professor. E eu não fiquei rico. Não. Mas sei o que aconteceu deu nesse ruim aí? O processo, que deu velho. ruim aí? Não sei o que aconteceu. Esquisito. Porque duas carreiras muito promissoras economicamente. Nadador, grandes patrocínios, carreiras internacionais e tudo. Professor, Cara, você sabe quem me valorizado. patrocinou uma época? A Encol. Lembra da Encol? Despencol A se chamava. construtora. Ela Despencol. começou a me patrocinar no mês, no outro ela quebrou. Putz, E é verdade isso daí, é fato. que desgraça. E depois eu fui estudar filosofia. E não fiquei rico, eu não entendo isso. Porque faltou educação financeira. Não, meu faltou o amigo. meu pai ser rico pra eu herdar. Então, isso também. Mas quem não tem pai rico tem que contar com a educação financeira. Então ajuda nós aí, ó. É isso, amigo. O Ajuda cara nós. vai lá, 15 anos de experiência, sabe isso aí. tudo que tá rolando. Você junta o dinheirinho, meu amigo. O médico é assim, brother. Ele sai da faculdade, termina, consegue juntar um dinheiro, só que não sabe o que fazer com o dinheiro, velhinho. Não sabe o que fazer.
procura alguém pra te ajudar. Senão o cara torra. Senão o cara tem que ajudar. Mas os caras são os caras da prudência. Mas esses caras ajudam a não torrar. Então senão os caras torram. Alux Investimentos, www.aluxinvestimento.com. Por favor, vão atrás que os caras são demais, meu amigo. Isso aí. Mas a gente tem um outro business aqui. Já que a gente tá falando de business, a gente tem um outro business, certo? E como a gente tá recebendo uma pessoa maravilhosa e que tem uma pretensão que é ser candidata, que é ser deputada federal, tem algumas coisas para quem é liberal é importante saber de você, como que você pensa. Ixi, lá vem. Pronto, ó. Essa daí é que a gente tava aguardando, né? Cara, Eita. não, mas é verdade. Ficamos uma semana no grupo do O primeiro WhatsApp. bloco foi só pra isso. A gente... Preparando pra essa pergunta. Cara, velho, a gente traz um pessoal do novo aqui. Sim. O pessoal que tem essa ideia liberal, certo? Só que dentro desse escopo, você vai ter um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, um pouquinho... E, meu amigo, eu tô preocupado com quem tá ouvindo a gente ali. Sim. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu quero ter algumas coisas da liberdade que eu acho que é importante a gente falar. Sim. Uma delas, a primeira, por exemplo, você, porque você é federal, é pro Brasil. Pro Brasil. Brasil. A gente está falando de questões que são, entre aspas, maiores, certo? De implicações nacionais. De implicações nacionais, emenda constitucional. Qual que é a sua posição em relação, por exemplo, às armas, o armamento individual? Isso é tranquilo. Tá aqui com a pistola na cintura. As pautas comportamentais. Não, é uma delas. Eu não delas. acho que isso muda o Brasil, tá? Pra ser bem sincera. Não é meu foco, pra começar. Bom ponto. Eu tenho alguma visão, assim, que essas pautas todas de costumes que envolvem outras questões, que a gente deveria, sim, ter plebiscito. E aí eu acho também que a gente poderia ter estados decidindo de maneira diferente. Essa é a minha posição. Agora, dito isso, assim, eu acho que a pessoa tem o direito de defender sua vida. E a gente está num lugar que é muito violento. Legal. Muito violento. Eu passei por isso em dezembro do ano passado. Eu estava indo buscar minha filha com meu marido. A gente estava andando, era um domingo, meio-dia, indo buscar na casa do meu pai. E 2 caras com a mão armada fizeram ele ajoelhar, ele errou a senha do celular, os caras voltaram. Foi muito aterrorizante, assim, sabe? Acho que essa é a palavra, assim. Eu tenho muito medo, a gente não existe bolha, entendeu? Tá todo mundo suscetível a isso o tempo inteiro. Então, sei lá, eu vejo isso, né? Ainda mais se a gente está num estado que definitivamente não provê essa segurança. Agora, é isso. Eu vejo em outros lugares que talvez essa fosse uma boa ideia, assim. Primeiro, levar para a população essa decisão. Se fosse possível também ter legislações diferentes pelo Estado, para não precisar você sair do Brasil, se você discordar de algumas pautas como essa. Não acho que é isso que muda o Brasil. O que muda o Brasil é a liberdade econômica. Estou convencida disso. Que tira as pessoas de fato da miséria, que dá oportunidade, que diminuiria a violência. Mas acredito que as pessoas têm o direito de se defender. É que mesmo em países ricos, né, em condição econômica muito melhor do que a nossa, esse é um problema que grita de todas as formas, né? Ainda que ele não vá resolver o problema do Brasil, mas você não acha que o fundamento ético na defesa da liberdade é importante para dar subsídio, para assegurar, inclusive, a dimensão econômica do discurso? Porque, deixa eu reformular isso, só a discussão econômica sem um lastro, né, moral, ético, que passe, né, pela questão das armas, pela questão outras comportamentais, será que ele não tende a se desviar muito rapidamente do caminho? Eu estou falando isso porque isso foi histórico, né? Do século XIX para o século XX, os liberais se perderam quando apostaram exclusivamente na pauta econômica, porque foram atropelados por uma ausência de debate principiológico. Por isso que o Hayek vai dizer, entre outras coisas, que não dá para discutir só no âmbito econômico se você não conhece a filosofia que está por trás disso. Por isso que o Hayek, no final, ele já estava dando chute para todo lado, dizendo assim, moçada, economista que não sabe filosofia tá fudido.
Isso aí. Tá fudido. Vou aprender Então- mais sobre filosofia com você, Dani. Nem pra estudar filosofia, mas assim, você não acha que em algum momento você vai ser confrontada com isso? Eu assim, acho com que essas sim. É que eu pautas acho e- que é uma pena que no Brasil isso tenha muito mais voz, entendeu? A gente está sempre discutindo isso. É isso que eu sinto, assim. Toda eleição a gente discute isso. A gente discute tudo isso. Agora ninguém discute, eu acho que ninguém discute liberdade econômica, de fato, entendeu? A pauta é muito populista quando vai para esse lado. Então, eu acabo focando mais nisso, porque é o que eu entendo mais. Eu realmente acho que isso muda a vida das pessoas, né? Então, é meio que por aí. Mas eu sou a favor das pessoas terem direito de se defender. E, para mim, um ponto que é maior em relação a isso é o seguinte. Eu tenho medo do Estado, né? Porque eu já vi muitos absurdos acontecer. Já sei onde você vai. né? É isso, vai que acontece aqui, entendeu? Olha o que está acontecendo na Ucrânia, gente. Tipo, agora, entendeu? Venezuela. Não, a Venezuela a gente estava vendo, mas o que eu falo da Ucrânia é que, assim, tá no meio da Europa. Sim, sabe? Tá ali do lado. E assinou um pacto pra se desarmar, né, pra cara? se Isso é que foi desarmar. foda. E outra coisa, vê lá o que tá acontecendo. As mulheres estão sendo estupradas, entendeu? Violentadas, menina, tudo, degola. Assim, os crimes são hediondos, tá? É muito brutal. Então, eu tenho esse receio do Estado. Então, eu acho que a pessoa tem que também se precaver, né? Tem lá o germs, gums and steel e essa ideia de qualquer coisa você vai para uma montanha onde tem água, armas. É um pouco medo do coletivismo, né? E você tem uma chance de sobreviver, ao menos, né? Então é um pouco isso. É um pouco medo do coletivismo, né? Total. De, por exemplo, você perder a sua liberdade individual. Porque você vai colocar nas mãos de um Estado. Isso, que é uma defesa natural. Vai X, né? Eu queria pegar o que o Denis falou aqui, falou muito bem, do quanto que a ideia de arma, só como título de uma conversa, enseja uma ética liberal. E eu acho engraçado, embora seja de costumes, você pegar o que a esquerda fez com costumes, ela povoou costumes de uma forma bizarra. E pauta políticas públicas em cima dos costumes. Então, só para mostrar o quanto impacto de a gente poder ocupar esses espaços para dar seguimento a ideias de cunho liberal. Porque elas vão... Eu não sou contra, e eu concordo com vocês. Mas eu concordo com o que você falou também, não é a solução. Não é porque assim, se você pensa no princípio do Estado, aí eu volto, né? Uma mulher de 55 quilos, blá, 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 blá. Assim, eu vejo que a questão da lei, que deveria ser igual para todos, e esse conjunto de regras que todo mundo compactua, e dentro delas teve uma questão de segurança. Então, sabe, tem uma complexidade ali, porque se você não é capaz nem de prover segurança, é que a gente não é. Mas assim, o que eu digo é, tá bom, então o Estado é para quê mesmo? O Estado é para prover um conjunto de regras. E para quê? Acima de tudo, eu diria que é a segurança, que é a defesa da sua vida, da sua propriedade, da sua liberdade. O que a gente está dizendo é o seguinte, não, amigão, se arma aí, porque o Estado não é capaz de prover nem isso. Eu quero dizer que é um pouco isso que a gente está dizendo, né? Mas quando a gente chega a esse nível de descrença no Estado mais profundo que você pode ter, que é o que ele é incapaz de garantir o seu direito à vida, à liberdade e propriedade. Eu vou fazer uma defesa ao Estado aqui. Queria fazer uma defesa ao Estado. Desculpa. Que a gente gosta de dar um no prego da ferradura. Eu quero defender o Estado. Eu quero aqui. Depende. Nós vamos fumar um cigarro lá e a gente volta aqui. A gente tem que escutar. Eu queria fazer uma defesa ao Estado. E Marina, você falou uma coisa fantástica. Você evocou aqui Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã. E ele fala que sem o Estado seria uma guerra de todos contra todos. Life would be solitary, poor, nasty, brutish and short. Nossa. É isso que ele fala. Como foi por 300 mil anos. Então, é curioso de falar aqui, pegando agora o Estado brasileiro, não esse Estado metafísico, não esse Leviatã hobbesiano, mas pegando o Estado bem brasileiro, coisa comezinha. Eles têm um monopólio da violência. E como todo monopólio estatal, é uma bosta. Não entrega nada. Não resolve. Todo monopólio do Estado não entrega nada. O monopólio da saúde é uma porcaria. O monopólio da educação é outra porcaria. O monopólio da violência é outra porcaria. Então eu acho curioso isso, porque quando eles pegam esse monopólio, eles fazem o que sempre fazem. E não dá para ficar dependendo só disso. Então a ideia de ter em casa, vamos falar da posse.
só para ensejar melhor, qualificar melhor o nosso debate. A ideia da posse me parece também uma causa boa de encampar, no sentido de você ter em casa para poder se defender no seu lar. Faz sentido isso para você? Sim, faz sentido. Quem quiser ter, né? Mas, de novo, não sei. Não sei se eu me sinto mais segura no Brasil nesse sentido. Não, mas... Eu entendo o direito, mas é só nesse pensamento de... Enfim, de evolução da humanidade. Eu sou meio fundamentalista nesse sentido. Eu acho que mesmo que o Estado entregasse, vamos, por hipótese, dizer que nós vivemos num país maravilhoso que provê segurança para os indivíduos. Você sai à porta de casa, você senta 3 horas da manhã no boteco em São Paulo e está tudo bem, não corre risco nenhum. Mesmo assim, em termos principiológicos, é um absurdo você relativizar a possibilidade de o cara carregar uma arma. Não faz o menor sentido. Quer dizer, eu não acho que passe necessariamente por um Estado que provê com qualidade. Eu estou falando de um princípio que é anterior até. É anterior ao Estado, né? O direito de defesa, ele nasce a partir do momento que nasce o ser humano. Eu entendo. Ainda que ele fosse onipotente e onisciente, que ele pudesse estar em tudo resolvendo o problema. Eu não acho que isso seja pré-condição suficiente e necessária para me impedir de ter a minha própria arma. Eu acho que a Marina, que talvez seja essa ideia, o medo do tal do bang-bang, né? Você fala, não, putz, você vai dar arma, o cara vai ter uma arma e vai simplesmente... tipo, se a gente for voltar para o individual no limite, que eu acho que é um ponto um pouco do libertário, assim, né? Quando a gente pensa no individual voltando pro limite lá, né? Eu não sei também. Aí a gente vai para um tribalismo, não sei. Eu sei lá, eu acho que a gente viveu por muito tempo assim, sem conseguir nem sentar na mesa, discutir pequenas regras e cada um vai fazer aquilo que faz melhor e aí a gente volta tudo para os primórdios. Mas eu entendo esse direito, né? Que é esse direito à defesa. E é isso. A gente já viu o Estado se deturpando também. A gente tem que ter maneira de se defender. Puxando por esse lado, já que eu estou sendo... azedo aí, a gente falou de arma, né? Como que qual que é a tua opinião em relação a, por exemplo, legalização da maconha? Boa. Já que é uma questão federal. Também não vamos resolver o Brasil com isso. Não vamos, mas é uma questão. Não vamos resolver o Brasil, mas é uma questão. Concorda que viver dopado é um pouco mais fácil, né? Porque aguentar tudo isso careta não é fácil ser brasileiro careta. Esse aí pra mim é mais complexo. Boa. Esse pra mim é mais complexo. Porque aí, qual o próximo? Entendeu? Qual o próximo? Qual o próximo? E aí eu tenho um outro ponto, que aí é a questão das crianças como mãe, assim. E é mesmo, da juventude. Eu acho que tem um momento ali que o que você tiver acesso, você vai testar. E a facilidade disso, sei lá. Eu passei minha adolescência em Brasília e muitos amigos meus, enfim, se perderam ali no meio do caminho. Sim. Eu senti isso muito forte, assim, sabe? E sendo careta. Sim, sim. E eu não sei se tivesse, se esse acesso fosse muito mais fácil, o que podia ter acontecido. Essa para mim é mais complexa, porque o que é depois? Tá, mas já tem o álcool, já tem, sim, mas se você pega os danos que isso causa, então a gente começa aí por uma bela campanha de conscientização de todas as crianças e adolescentes, mostrando que, sabe, é tipo cigarro, tá lá do lado, sabe? Tem toda a campanha lá, você pega o máximo, tá bom, você pode fumar, mas tá ali. Eu acho que tem que vir com muita... Aí eu acho que tem que ter, porque você é muito... Como é que eu digo isso? É que nem o cara não pode ter carteira antes né, de uma certa idade, não pode votar, a gente é cheio de regras. E eu acho que isso aí pode ser mas ele pode ter acesso muito mais fácil. E aí tem que vir com uma campanha. Eu entendo essa ideia, é linda a ideia de que libera tudo, acaba com o tráfico, não teremos problema, não teremos um estado paralelo, tá tudo resolvido. Mas a gente sabe que não é assim, entendeu? E aí vai ser essa, e aí vai continuar o resto. Mas é o caso da lei seca nos Estados Unidos. Liberalizou e muitos problemas foram resolvidos, assim, né? Eu acho que ali você tinha uma criminalidade que é um pouco disso. Os caras estão nos escombros, não é que o negócio deixou de existir, né? Não vai deixar de existir. Então, eu entendo o princípio disso, mas eu acho que tinha que ser uma coisa muito bem feita,
por esse risco. Eu acho que é um escape, né? E você tem ali uma fase da vida complexa, que eu já estou sonhando com ela. Eu tenho uma filha de 6 anos, porque eu passei por isso. Eu sou irmã de 5 irmãos. Eu criei 5 irmãos, assim, ajudei a criar mesmo, em diferentes... mas, assim, 3 eu trouxe para morar comigo. Então, imagina. Gente, minha primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil, eu levei todo mundo. Eu ganhei uma bolsa no PIBIC. E carreguei todo mundo para fazer uma viagem. Então, meio assim, eu fui irmã, eu trouxe. Depois, mal comecei a ganhar dinheiro, eu trouxe todo mundo para morar comigo. Então, eu tenho esse receio, entendeu? De como que é a facilidade disso para uma turma que está ali muito propensa e que pode acabar com a vida. E faz todo sentido, sem a menor sombra de dúvida. Então, legal, essa eu não sou tão liberal assim. Mas é complicado porque a gente fala liberal, não liberal. Você pode falar assim, eu sou liberal, mas eu tenho receio. É diferente de falar assim, eu sou antiliberal. São duas coisas completamente diferentes. Eu quero ir para lá, só me propicie de uma forma razoável e segura que eu possa ir para lá. É bem diferente do que eu não vou para lá. É bem diferente, né? Sim. Eu acho que em nada fere liberalismo falar, olha, eu tenho receio. E é uma coisa muito liberal. Eu tenho essa questão do apelo, que eu acho que a coisa, por exemplo, do cigarro, eu vejo, a minha mãe mesmo fala, tipo, a geração dela, todo mundo fumava, porque era uma coisa muito... Nossa, todo fantástica. mundo, Sim. entendeu? Então, era uma coisa meio de status. Eu passei por muito isso, assim, tipo, em Brasília, na minha adolescência, era muito comum. E eu não queria, não achava, e, enfim, mas eu vi. Eu perdi muitos amigos, mesmo, assim. Eu perdi muitos amigos para droga em Brasília, assim. E isso é uma coisa que me marcou também. Eu sempre tive esse cuidado muito forte com meus irmãos, sabe? Era algo muito presente, assim. Eu não quero relativizar, pelo amor de Deus, ao falar isso, mas eu acho muito curioso, porque existem regras hoje em dia, ou pretensas regras, legislações, que tendem a falar o que você pode ou não pode comer. O que eu quero dizer? Hipertensão e diabetes, também vou falar que vamos perder amigos para hipertensão e para diabetes. Vão ter infarte, vão ter derrame, vão ter insuficiência vascular. Mas enfim. sou contra o sal na mesa, concordo com você, entendi. Então, a gente pode chegar num limite. E é uma coisa falar não pode, ou você não pode comer no McDonald's. Pode ovo? Tem pessoas, exato. Como é que fica o ovo? Porque, assim, tinha um WhatsApp do... Exato. Pode ovo? Pode maconha? Coca zero. Pode Coca zero? Ou, por exemplo, eu acho curioso nas escolas. Outro assunto sensível, a mesma coisa. Açúcar em escola açúcar para pré-escolar. O quanto que uma Nossa, criança... eu não consigo proibir na escola da minha filha. Eu adoraria que eles não dessem doce pra ela. Eu fico lá penando a semana inteira e eles dão sobremesa todo Então, dia. curioso. O meu eu mandei uma vez sem querer. Minha mãe mandou ela de lá por causa disso. Minha mãe mandou um chocolate, eu não sabia, e voltou uma coisa falando assim, olha, nossas regras não permitem que venha o chocolate na lancheira. E começa a ficar um negócio, você começa a discutir, mas qual que é o limite assim, da recomendação ou da regra? Que trocar as escolas. Isso já resolvi o problema. Estava resolvido. É uma coisa curiosa, qual que é a tutela do comunitário? Não, até eu concordo, onde... isso aí é o que você vai falar. É o que eu, assim, no limite é isso que eu acredito. Isso deveria ser uma questão da família, né? Mais do que qualquer outro núcleo. Então, você tem que ter essa estrutura dentro da família, muito maior do que... Então, assim, a teoria para mim é muito clara, mas aí vai liberar tudo, porque vocês pegaram a maconha, né? Sim. Mas, assim, vocês podiam ser mais amplos, dizer o LSD e a cocaína e todo o resto. Então, não sei. Vocês, vamos devolver as perguntas? Vocês liberariam tudo? Passa, né? Tudo. Eu com certeza. Tudo. Eu vou te falar que quando acabou a escravidão, Sim. primeiro veio a lei do ventre livre, depois veio a lei do sexagenário, ou ao contrário, posso estar errado, até vinha a lei áurea. Então seria uma sandice falar do dia para noite, sabe, todo mundo aqui que tá preso nas senzalas, solta todo mundo do dia para noite. Meu Deus do céu, era todo mundo perdendo a cabeça. Então é impensável algo wholesale. Tem um método além do princípio. Há de ter modos em rebus, há de ter uma medida nas coisas. Então eu acho que possivelmente sim, mas com muita cautela. Então, aos poucos. Eu acho que existe um fabianismo aí, um gradualismo nesse sentido. Cara, eu tô cercado de comunistas. Ô, Região,
Tamo junto, pô. Ajuda aí, velho. Fala alguma coisa. Não, irmão, assim, Fala algum trem aí, velho. pra mim é o seguinte... Bando de comunistas. Não, vou ser bem claro. A minha pergunta é o seguinte, onde está a Eu régua? vim pra cá. Brincadeirinha, Olha só, deixa eu falar. pô, Eu vim pra brincadeirinha. cá pra ser chamada de comunista pelo Denis. A minha pergunta... Eu sei que eu sou radical. Eu sei que eu sou radical. Não. Minha pergunta é, onde é que tá a régua? Quem decide o que é bom e o que não é bom? Quem decide o que pode fazer e o que não pode fazer? Porque, assim, sinceramente, Sim, eu acho que complexo. tudo que você faz na vida, tudo, Vai ter um trade-off. vai Sim. ter um trade-off. Tem Cara, responsabilidade. Então, Ensine aos seus filhos. o que me preocupa Sim. quando você coloca isso numa posição de governo Sim. ou de mandatária é você inibir as pessoas a simplesmente serem o que elas são, cara. E sinceramente, a pessoa que vai ter maior custo daquilo é ela que está escolhendo fazer aquilo. A vida é dela. Eu acho que a gente não pode... Por isso que eu falo, beleza, legal, mas e o ovo? Porque... Entendeu? Mas e o ovo? Porque o ovo teve uma época que foi maravilhoso, uma época foi... E aí o cara falou, não, então vamos proibir ovo. Vamos proibir... Eu entendo a Marina, Ah, porque a gente tem vai uma vir de novo questão... pro cinto de segurança, a gente começa a ir um monte de outras Mas coisas. eu entendo que existe uma complexo. dimensão subjetiva também, pessoal, das suas experiências. Isso pesa, querendo Não, ou mas eu acho que a pesa. gente não pode fazer política de acordo com as experiências, senão a gente tá ali. É, Mas aí, boa, aí eu boa. voltaria, talvez, àquela ideia do plebiscito dos estados. Não, a gente faz política assim. Mas eu acho eu uma não- tensão é, interessante. mas Porque assim, a gente olha... poderia começar em pequenos... Eu acho que se a gente conseguisse... Eu acho que é um pouco disso, assim, também. Aí, vamos lá, pro outro lado. Esse tipo de liberdade de algumas coisas, eu não sou contra, mas eu acho que a gente poderia fazer em menor escala, sabe? Também, assim, talvez. Sabe o que é? Ir A fazendo. ideia Aí de- o cara gosta ali, deu certo ali, aí vai expandindo. Como outros testes, assim, sabe? Eu acho que é um pouco por aí. Essa ideia de plebiscito... Eu juro é que eu nunca complicado. estudei muito pra votar a respeito, entendeu? Nunca foi uma pauta... Sinceramente, tipo, é porque, de novo, assim, eu fico pensando assim, tá, vamos liberar ou não as drogas, legal. O que vai mudar a porra da vida do brasileiro? Porque, cara, é isso no meu limite, entendeu? O que me fez, sei lá, tomar decisão... É muito isso, assim. O que vai mudar a vida do cara, assim? Porque a gente, pra mim, tá prestes... Assim, a gente tá brincando na beira do vulcão. Sinceramente, a gente tá brincando. Porque a gente, 40 anos não cresce desde que eu nasci. Renda per capita do brasileiro não sai do lugar. Fato. O mundo explodiu nesse período. Agora a gente vai passar para um mundo que está muito mais fechado. Vai estar muito mais fechado. Opa. Com um Estado muito maior, muito presente na vida das Sem pessoas, dúvida. com muito mais Pós-Covid. regulação. Perfeito. A gente vai ter um mundo muito mais difícil. Eu acredito que a gente vai passar por um momento no mundo com maior inflação e menor crescimento de décadas. Então a gente perdeu uma janela que foi a janela linda, assim. E a gente perdeu completamente. Aí, fora isso, nos últimos 10 anos, a gente resolveu despencar, assim, cair, né? Então, todo mundo piorou de vida. E aí a gente está onde? Então, eu não acho que isso aí vai mudar. É o que eu penso, tá? Eu não acho que essa pauta aí... Então, eu foco mais nessas coisas que eu acredito que mudam a vida. Assim. Tenta tangenciar essas pautas, né? Mas eu entendo, assim. Eu entendo o princípio de que a liberdade, a responsabilidade, mas aí, de novo, a gente também volta naquele primórdio lá. Não sem Estado nenhum... A gente vai voltar para Aí a economia, gente vai de novo velho. brigar lá pro princípio e tem um monte de coisa no meio do caminho. A gente tem um negócio tão gigante já aqui, tanta coisa para reduzir, eu não sei. Você começaria nessa... Deixa nessa então eu daí. fazer uma pergunta economista. Esse governo Bolsonaro, os caras estão fazendo um escarcéu danado, falando assim, olha como a gente segurou durante a crise, nós somos maravilhosos, o mundo bebendo inflação e a nossa inflação tá alta, mas tá muito menor do que o resto do mundo. Mas não parece que seja tão simples assim, né? Parece que numa visão de acumulado, o Brasil é um dos países que menos cresceu no mundo nesse período, é um dos países que acumulou a maior inflação no período. Dá para responder a isso? Dá para responder a isso. Pega qualquer janela e vai dar igual. Qualquer janela. Ah, é? Qualquer janela dos Tá de últimos brinks. 40 anos. Sério? Total. Se comparar assim, a Ciclos nossa econômicos, média é isso? em relação ao mundo. Você está falando da situação do Brasil em relação ao Em mundo. relação do tá, Brasil, tá. em relação ao mundo. A gente sempre tem menor crescimento e maior inflação. Tipo, ponto. Fato. A gente tem uma taxa de juros bizarra, sempre.
Então, assim, não é algo que é agora. O Brasil agora está com menor crescimento, o Brasil agora está com maior inflação, o Brasil agora tem uma taxa de juros alta. Não, amigão. Isso é um Estado gigante que gasta muito mais do que deve por décadas, que se transformou em hiperinflação, aumento de tributo, explosão do endividamento, agora um pouquinho de inflação, um pouquinho de uma coisa, um pouquinho para não aumentar tributo, um pouquinho mais de endividamento. E assim vai, entendeu? Mas a gente sempre tá. Então, assim, eu gosto de olhar, tipo assim, quando você normaliza em relação ao mundo. E aí, se você pega em relação a isso, a gente não tá tão mal. A gente já teve épocas que a gente já teve mais descolado, eu diria assim, sabe? Mas a gente... É isso que eu falei. A gente teve um período do mundo em que o mundo cresceu bastante com baixíssima inflação. E se alavancou para caramba, porque tinha uma taxa de juros baixa. O setor privado, né, que teve uma alavancagem e criou um monte de coisa boa. A gente não cresceu. A gente sempre teve uma inflação acima da média. O que vai acontecer agora com esses 350, 400 bilhões, tudo somado, de auxílios que caíram na conta dos caras aí nos últimos 2 anos? O que vai rolar para o ano que vem? Vamos lá, passaram as eleições, agora esse tanto de presentinho que foi distribuído, bateu janeiro. Qual que é a sua visão? O que vai acontecer em termos econômicos para o Brasil? Assim, a gente vai ter um Dilma 2? Não precisa chegar lá, né? A gente já está vivendo isso, Denis. A gente já está numa taxa de juros que está muito perto dos nossos máximos históricos. Já está acontecendo, né? As pessoas já estão sentindo. Tem uma diferença, que assim, tem partes e partes, tá? Tem partes que eu discordo completamente, tem partes que eu concordo. Então, eu vou falar. O aumento do auxílio, da maneira que foi feita, sem nenhum tipo de contrapartida, eu acho errado. Eu entendo que a gente está numa calamidade. Assim, apesar de ter passado a pandemia, a gente continua numa situação calamitosa. Mas, desde que aconteceu o Bolsa Família, outros países adotaram isso, e de uma maneira em que a pessoa tenha que procurar trabalho, ela possa buscar algum tipo de... A porta de saída. A porta de saída, né? Um ensino profissionalizante, vai aprender alguma coisa para poder ser reintroduzida no mercado de trabalho. Então, tem essa preocupação nesses programas depois do Bolsa Família, que outros países copiaram e que começou a dar certo. Ou educação também, né? Então, a gente normalmente tem essa contrapartida, que é o quê? Vamos ensinar a pescar, né? Beleza. Então, não teve essa contrapartida. Errado. Outro ponto, poderia ter sido cortado privilégio. E não falta privilégio para ser cortado. Então, 2 pontos que, assim, corte de privilégio mais compensação para dar esse auxílio, que é isso. Vamos descobrir um jeito de você voltar para o mercado de trabalho. Beleza. Agora, tem outros pontos que eu acho bons. Por exemplo, aí acho que a maneira que foi feita é ruim, mas eu acho que o ICMS dobrar nos estados e dobrar o preço sabe? Não tá legal. Não faz sentido, porque eu olhei 190 países, é um dos papers lá que eu fiz para o Milênio, e que mostra que nenhum país tem um imposto variável sobre um preço de um combustível que é um troço mega volátil, entendeu? Então, deveria ser, sei lá, R$1 por litro e ponto. Não tinha que ser um negócio volátil. Aí, de repente, a receita dos estados dobra e agora fica mimimi, porque a gente vai perder a arrecadação, barará, barará. Por quê? Porque estava felizão com o dobro para gastar agora nas eleições, essa que é a real, e o consumidor de combustível se ferrando lá, pagando combustível caro. Então, esse eu não acho que foi um erro. Eu acho que a gente perdeu uma oportunidade de que virasse X por litro, em vez de ser uma taxa. Da maneira como foi feita, a chance é grande de depois o jurídico lá, o STF, dizer que o governo federal vai ter que arcar e a gente se traduzir em impostos no final das contas. Então, mas o fato de ter sido feito, porque o ICMS variável do montante que é, e a gente pagar tanto imposto sobre o preço do combustível é caro. E eu acho que as pessoas também teve um efeito aí positivo, que foi agora todo mundo entendeu que paga imposto para caramba nesse país, né? Viu lá os 40% do combustível, começou a ver que é por volta disso na energia, que é assim no medicamento, que é assim no pãozinho, que é assim em tudo que é lugar, sobre que consumo, não ficava fácil. E cadê a volta? Mas essa parte, então eu acho que tiveram pontos positivos. Um deles foi o congelamento dos salários do funcionalismo. A gente fez uma reforma administrativa branca. Fato, tá? Número 2, você buscar via queda de impostos. Acho melhor também, né? Agora,
acho que deveria ter tido essas contrapartidas. Agora, um outro ponto, não foi o governo só, né? Então, assim, mais uma vez, tudo isso passa pelo Congresso. Então, tá todo mundo meio junto nessa. E quem votou a favor? Todo mundo. Né? Todo mundo. Emendas. Todo mundo fica, essa emenda é do relator, emenda PIX. Emenda PIX foi um projeto da Glaze, com relatoria do Aécio, sancionado pelo presidente. Então, assim, gente, tipo assim, sabe? Vamos combinar que tem muito mais gente nessa... Então, por isso que eu te falo, assim, eu pego as últimas 4 décadas e vejo um Brasil que cresce menos do que o mundo, que tem uma inflação maior do que o mundo, que tem uma taxa de juros absurda. É a pior combinação dívida-juros do mundo, porque é um péssimo pagador. Ninguém acredita nisso aqui. Os gringos já foram embora. Só brasileiro tem dívida aqui. Tem que ser taxa de juros alta para aguentar esse risco. Tá? Então, isso acaba com tudo. Porque não tem mercado de capitais. É muito difícil investir. Por que o cara vai fazer qualquer coisa se o Tesouro está pagando 15%? Numa taxa longa, entendeu? Então, tudo isso é horrível, mas vem de um mesmo ponto, que é um Estado que gasta muito, né? Muito. Então, e aí não é só os executivos, é isso que eu quero dizer. Isso é também um legislativo, também um judiciário que é assim, que vive à base de populismo, fazendo de conta para as pessoas que é grátis e que tem que dar um monte de benesses e, no final, eles que acabam pagando a conta e quem é mais pobre paga mais caro. Então, é isso. Cara, só queria dizer que perdemos o bônus demográfico também, que era outra coisa importante. Por isso que eu sempre faço a conta per capita. Sim. Porque em algum momento, eu lembro que tinha o ponto ali, por exemplo, a década perdida. Tem um paper que eu amo, que se chama A Década Perdida. Que pode ser de 1970, 1980. Mas o que é legal desse pode ser paper, de qualquer década. O que é legal desse paper é que ele é de... Olha que interessante, ele é de 2002 a 2012. Ele pegou o governo Lula inteiro. E aí, se a gente pega as taxas de crescimento, né, tivemos mais alto do que as outras, mas foi muito aquém do mundo. E eu sempre gosto de colocar a questão da renda por habitante, porque a gente tira essa questão do bônus demográfico. Então, esse ponto, a gente, de 80 até hoje, a gente cresceu em média 0,6% ao ano a renda por habitante. Demoraria 120 anos para dobrar de renda. Eu repito isso o tempo inteiro, porque se isso não te causar indignação, não sei o que causa. Porque a gente tem uma renda baixa, entendeu? Então, 120 anos, países duplicaram, triplicaram em 20 em 2 décadas. Coreia do Sul. E não só, inúmeros. Então, assim, a gente ficou, todos, até China, até tudo. E todo mundo, aí, eu defendo a democracia, entre democracia e liberdade econômica, fico com a democracia. Mas países, mesmo não democráticos, com liberdade econômica... Sim. A China é um exemplo. Multiplicaram por vários. Então, assim, se o papo é acabar com a miséria, não é esse o papo, teoricamente. Não é, teoricamente, acabar com a miséria, dar oportunidade para as pessoas. Aí, meu amigo, tem um jeito, que é a liberdade econômica, que a gente não tem, entendeu? E que nem acabar com a seca, né? Que você falou. Eu lembro que todo ano vem um projeto de acabar com a seca. E nós estamos há 40 anos gastando dinheiro sem resultado São nenhum. Francisco. Exato, não chega a resultado nenhum. Codevasf. A Marina é uma amiga, eu sempre quis te perguntar uma coisa, e agora eu vou usar essa oportunidade, se vocês me permitirem. Eu queria saber a sua opinião sobre o Guedes. O Guedes, assim, no mundo liberal, ele tem um posicionamento bastante questionado, para não dizer questionável, né? Tem muito liberal que vai dizer que não, ele, no fim das contas, se resignou e falou, olha, eu vou tentar impedir males maiores... E a história um dia fará justiça a ele por isso. Outros vão dizer que ele traiu completamente o movimento liberal. Qual que é a sua opinião, pessoal, sobre o Guedes? Vocês me trouxeram. Olha o dedinho aqui. Olha a classe. Boa. Isso é classe. Sabe por quê? Porque, isso assim, é classe. Sinceramente... Abstenção, plaquinha de abstenção. No momento que essa hora que a gente pede pra... Marina, no momento que a gente... O tempo do jogo. Tempo do jogo. No momento que a gente se encontra, meu...
Ah, cara, assim, sinceramente é o seguinte, Vamos ou lá, é absoluto. Bolsonaro ou é Lula. É. O seguinte, ou é Bolsonaro ou é meu Lula. amigo. E se for Bolsonaro é o Paulo Guedes. É por isso que é importante isso daí. Não, é isso que eu acho, assim, tipo, entre o que a gente já teve, eu acho ele liberal, sim. Eu acho. Agora, dentro do que a gente já Guido teve. Mantega, você tá lembrando? Pô, cara, Guido Mantega e todo o resto. Tipo assim, Palocci, mesmo Palocci. E era visto como, nossa, o médico, né, que botou as coisas em... E assim sucessivamente. Eu realmente acredito que, comparativamente, agora nem tudo que ele quis fazer, ele consegue fazer. E é engraçado, né? Porque no início era assim, tem que ser agenda liberal, exatamente do jeito que tem que... mas vocês não sabem dialogar com o Congresso. Aí, agora vocês dialogam com o Congresso. Não, mas eu tô falando assim, uma coisa é dialogar com o Congresso, porque, outra coisa é virar a torneira igual virou, aí eu vou né? dizer o seguinte, qualquer executivo para dialogar com esse Congresso não vai conseguir implementar uma agenda liberal. Por isso que eu tô indo pro Congresso. Espero que você também, Denis. Tipo, é um fato. Não tem diálogo, gente. Não tem. Pelo amor de Deus. O primeiro ano tinha tudo. Tinha reforma da Previdência, reforma administrativa. Aí, não, mas a tributária não tinha que ser aquela, mas tinha uma ideia, assim, de reforma tributária. Tinha o pipeline de todas as privatizações. Vai negociar com o Congresso. Vai. Primeiro ano, reforma da Previdência. O que aconteceu? Cara, até a segunda votação no Senado tinha chance de cair. E até a segunda votação no Senado tinha gente perguntando, precisa mesmo? Tipo, entendeu? Então, é óbvio, não, é só o legislativo que é assim? Não, tinha gente dentro do executivo perguntando O se precisava próprio mesmo. presidente. Tinha gente dentro Próprio do Bolsonaro, judiciário. óbvio. Então, assim, são tantos pontos que eu acho difícil, assim, dizer que é ele, entendeu? Tipo, colocar porque eu tenho uma sensação de que a coisa poderia ser pior se não fosse ele. E é um pouco Você estaria nesse primeiro grupo que vai... Bom, ele, no fim das contas, tenta segurar o que é possível. Ele tenta segurar o que é possível. É muito complicado, porque tem uma frase do Roberto Campos, que é muito... Nessa hora que eu falo, ai meu Deus, mas é meio isso. O Gilson gosta dela também. Não é para fazer o bem. Você vai para fazer o bem, se contenta em evitar o mal. E é meio isso mesmo, assim. Porque coveiro, aparece tudo que acontece, mas não aparece o que não acontece. Nossa, é mesmo. E o que não acontece, meu amigo... É bizarro. Assim, você tá lá, você viu. O que foi vetado nas comissões? Nossa. O que vem de projeto que... Então, assim, é um atrás do outro. E é mesmo. Eu lembro... Cara, uma das coisas mais importantes do ano que eu passei lá foi a votação no STF sobre as vendas das subsidiárias da Petrobras e da Eletrobras que podiam ser revertidas. Tipo, brincou comigo, né? Tipo, brincou. É isso, entendeu? Você tá o tempo inteiro atrás de um negócio que é coisa de maluco. Então, assim, eu não consigo decifrar o tanto de gol que foi evitado, gol contra, entendeu? Vis-à-vis ao que entrou. Entendo esse ponto de que também, quando você... Que é o ponto que você me perguntou antes, né? Que você me perguntou lá do Zema. Até onde? Né? Até onde? Mas, de novo, eu não vejo ele como, sabe? É nele que a gente tem que mirar, porque ele é o algoz. É por ele que está dando tudo errado. Então, o vilão é o cara que acabou com o liberalismo por causa dele, que está tudo dando errado. Sabe? Óbvio que não. Até como se a gente tivesse muitas opções. Sim. Sabe? Então, enfim... Cara, Falei pra caramba, hein? Não, genial, mas é isso que eu ouvi mesmo. Porque alguém que estava lá dentro... Porque eu sempre tive essa curiosidade de ouvir a Marina falar sobre isso. E... Porque o Guedes é uma figura polêmica dentro do movimento liberal. Tem gente que odeia, fala que ele desceu da Kombi e tal. E tem gente que fala isso, fala, olha, poderia ser pior, segurou o que deu. A Faria Lima tinha pichado o muro Paulo Loser na Faria Lima. Sério? Cats. Lógico que alguém que deve ter perdido dinheiro de alguma forma. Então, o que eu ia dizer é um pouco isso, assim, nessa vida, né? Exato. Há muito dinheiro. Exato. Para um lado, para o outro. Você vai perder uma amizade e esquecer. Mas se perder dinheiro, vai ser mais difícil esquecer do que a amizade. Não vai esquecer jamais.
Digamos que o liberalismo ganhe voz. Digamos que ano que vem, vocês dois, se Deus quiser... Se Deus quiser. É isso estejam lá Pelo dentro. menos ela não será presa por crime de opinião na primeira semana, como eu, né? Pelo STF. Porque nem a imunidade de poder falar o que você tem hoje não se tem mais. Deputado Exato. também. Pelo menos eu vou usar aquela coleirinha no pé e eu vou vir de bermuda no meu podcast. Botar o pé em cima da mesa. Eu dispenso a bermuda, mas tudo bem. Para. Você sabe que é sensual. Não, eu dispenso a bermuda. Você é um cara legal. Você é um Fica cara só nisso. Mas, velho, a bermuda nós deixa pra depois, irmão. Agora, digamos que as coisas funcionem. O que a gente tá falando aqui, ó. Que a gente gosta. A gente tá falando. É óbvio que a gente tem embate, mas a gente tá falando da mesma coisa, velho. Nós estamos no mesmo time, irmão. Nós fazemos parte do mesmo buraco. Do mesmo buraco. Nós estamos no mesmo lugar. Não vem ser coletivista, não. Gostei dessa. Gostei dessa. Isso é uma forma velada de coletivismo. Só porque nós... O mesmo buraco. Só porque nós temos objetivos individuais em comum. Digamos que... Beleza, a gente tem, ao invés de ter 8 deputados federais do Novo, a gente tenha 30. Utópico, não vai com. Mas digamos que a gente tenha 30. E aí, como a gente falou muito de como é difícil você conseguir passar algo, você fazer algo que realmente mude. Goleiro, cara. Toma, calma aí. Se a gente tiver 30 e não tiver 8, talvez a gente tenha uma facilidade. Mas mesmo assim é muito difícil, certo? O que você escolheria como pauta para passar e realmente mudar? Porque você falou muito bem aqui. Ah, legal essa história da arma, mas assim, isso não vai mudar a vida dos outros. O que você vai escolher para poder falar assim, não, nós vamos mudar isso. E é isso que eu quero que o Brasil... Para poder daqui a 10 anos a coisa realmente tá melhor, entendeu? Qual que é a pauta que você vai escolher e por quê? Eu tenho muitas, tá? E é verdade. E desde o início as pessoas falam, não, mas você tem que ter um lema. Ai. Ah, é? É isso aí. Escolhe um. Caramba, meu. Mas eu vou falar uma coisa. O parlamentar vai lá, vota 9 projetos por semana e tem que escutar que tem um. O cara tem que saber de muita coisa. Sei lá qual que vai ser da vez. Eu acho que a gente tem que estar atento para enfim, brecar coisas ruins e conseguir implementar coisas boas. Então, não é uma coisa só. Eu falei aqui de reforma política. Mas a outra, que você acabou de tocar, é a reforma do judiciário. É um absurdo. A gente não tem lei no Brasil. É um fato isso. A gente não tem. Uma lei em que um juiz decide uma coisa e o outro decide outra não é lei. Desculpa, amigão. É o certo e o errado. A lei pode ser ruim e a decisão pode estar errada. A sociedade se adapta. Agora, uma decisão aqui, outra ali, um juizinho decidir contra vários colegiados e tá tudo certo. Então, assim, a gente precisa de uma reforma do judiciário urgente. A gente precisa de uma reforma política, que é o que eu falei. Voto distrital, trazer de volta os representantes para perto do cidadão. Ser realmente representado. Acho que isso é fundamental. Aí eu entro em todas as minhas outras pautas. Reforma tributária, reforma administrativa. Educação que funcione, que eu acho que passa por uma reforma administrativa. Então, assim, não é uma pauta só, tem muitas coisas. E aí eu acho que vem a questão, por exemplo, a reforma da Previdência, ela estava madura e quicou ali, foi o que se abraçou, né? Outras coisas foram evitadas. Então, eu acho que qual que é um papel, se tivesse uma bancada maior, seja lá o que for. Eu acho que a primeira é tentar construir pontes. E aí... Quando eu fui CEO do Millennium, isso para mim foi muito importante. A gente precisa mobilizar a sociedade civil. E é um fato. A reforma da Previdência só foi votada porque houve uma mobilização? Sim. Tá? Os grupos se juntaram. Eu peguei um táxi para ir pegar o voo para ir para Brasília. Era muito cedo, assim, um Uber. E aí eu tava conversando, o cara dizia, pô, esses caras cheios de privilégio para funcionário público, rala aqui pra caramba, e o cara lá recebe integral. Você sabia que fulano recebe tanto, que Beltrano... Todo mundo sabia.
Então, é uma questão da comunicação. E ali você virou o jogo, entendeu? Então, tem que ter essa ponte da gente ficar martelando na comunicação e aproveitando o que pingar, entendeu? Evitar se o que pingar for uma merda, como realmente é normal acontecer, empurrar quando for bom. E assim, eu falo um pouco dessas pautas porque eu acho que isso muda. Todas elas mudam. A administrativa muda, a tributária muda, educação de qualidade, sem dúvida, muda. Eu acredito que isso venha, a gente nem falou sobre isso, mas eu acho que isso vem pela administrativa e permitir direito de escolher onde você vai colocar seu filho. Saúde vai na mesma pegada. Vai na mesma, que são parcerias público-privadas. Tanto assim, que eu sou muito favorável às privatizações, inclusive da saúde e da educação. Que, diga-se, pode ser até financiado pelos impostos, mas... Sim. Pode ser prestado pelo setor privado, que tem todos os incentivos e pode resultado. ser muito melhor. E se você não confia no governo para fiscalizar, nem fazer um bom contrato para prestar, que você não deveria acreditar mesmo. Então, assim, são várias. Então, assim, o que eu ver que isso tem algum tipo de aderência, eu vou agora numa... eu tenho feito muito isso, assim, as pessoas me chamam para ir nas audiências públicas. Eu vou numa audiência pública sobre Charter School aqui no município de São Paulo. Eu vou porque é uma das pautas que eu defendo e assim vai. Então, acho que a gente tem que criar ali núcleos de pessoas que sejam cercadas por boas vozes, que entendam como a liberdade muda e a gente consegue propagar, entendeu? Acho que o ponto, se eu tiver que me perguntar, é plantar semente dessas ideias. É educação, então. E que seja lá dentro também, trazer para a sociedade, ajudar a fazer. É um pouco isso. Que é o que a gente gosta muito. E já falar em educação. E como os caras estão me buzinando aqui fora, censura. Você manda essa porra dessa placa aí, irmão? Você acha que eu não tô vendo? Explícita. Estão cortando. Vamos conversar depois, mas beleza. Cerceando a liberdade. Nós temos que ir pro nosso querido pitch do livro. Marina, infelizmente a gente tá bom demais. Eu ficaria mais 3 horas aqui com você. Ficaria nada, vocês já estão bocejando aqui. Pescando. Jamais, eu tô pensando no que eu vou enfiar ali. Mas nós temos o pitch do livro. Muito bem. Camara, explica pra nossa querida convidada e pra quem não conhece o que é o pitch do livro, meu São amigo. 3 livros, 3 propostas. 3 pessoas que trouxeram 3 livros. Você não sabe quem trouxe qual. Tem a menor dica de quem trouxe o quê. Num primeiro momento. Não vai apresentar. Num primeiro momento, você tem que tentar adivinhar quem trouxe o quê. Nossa, E no segundo, a gente vai revelar quem trouxe o quê. Vamos tentar vender o livro para você. Você vai falar qual foi a melhor venda. E aí você vai levar o livro pra casa. Isso. Ou ganhar pela Amazon. legal, hein? Olha, aqui nós temos The Lessons of History, que a gente não sabe exatamente do que se trata, porque na verdade tem um negócio aqui meio ruim, meio louco. O Holocausto brasileiro. Quem que escreveu essa Não daí? sei, que eu não tenho a menor ideia. Não, eu não posso dar dicas. Sem dar dicas, Posso sei dar lá. dicas. Meu olho brilhou agora que passou por algum. Não, faz aí, cara. Eu nunca fiz isso, não. Faz aí. Como assim, tio? Você é o cara, irmão. Não, eu não sei fazer isso, não. Imagina. Vamos lá, Eu já então. tive que trazer o livro, pô. Vamos lá, primeiro livro aqui, ó. Eu quero levar com autógrafo, pode ser? Se for do Denis, sim. O nosso não vai ganhar. Nossa, não vale. Autógrafo do quê? Não Autógrafo vale, de quem? não Faz vale. sentido se for de vocês. Vale a mesma coisa a anotação do cara que vende o livro. O cara que Pago. lê o livro e diz assim, eu adoraria que você lesse esse livro. Ele mudou a minha Mas vida. nós vamos chegar lá. Não precisa ser do autor. Então, ó, a gente vai chegar lá. Claro que vai ser o meu. Nós vamos chegar lá. Tem que ter uma declaração. Cada um de nós trouxe Leia. um desses livros. Eu vou apresentá-los. Você vai, baseado na conversa, escolher quem trouxe qual e depois quem vender pra você, porque é aí que eu vou ganhar, tá? Tá. Olha aqui no meu olho. Tá. Aí que eu vou entrar no negócio, entendeu? Quem- Olha aqui no meu olho. Ah, para. Aí você vai levar o livro embora, tá? Então vamos lá. Hipnotizou. Hipopotizou. Primeiro livro, Holocausto Brasileiro, Daniela Arbex. Tá aqui, ó. Tá aqui o livro, mostra pra galera. Holocausto Brasileiro, Alguém trouxe esse. Cacimba, né? Segundo livro, The Lessons of History. A minha pronúncia foi melhor. Duran. The Lessons of History. A pronúncia foi bem melhor. Eu fiz a escola de inglês do Camarão, irmão. Você não fez, brother. E o último, Escola de Frankfurt, o Palácio de Prazer do Demônio, Michael Walsh. Palácio do Prazer do Demônio. Demônio. Tá escrito isso mesmo, o Palácio do Prazer do Demônio. Quem trouxe qual livro, minha querida Marina? Você tem que tentar adivinhar do além. Adivinhe do além. Do além. Vamos lá. Tic-tac.
Primeiro, quem trouxe aqui, ó, Holocausto Brasileiro? Camarão. Camarão. É meu, hein? Quem trouxe The Acho que não. Lessons Eu vou of History? Quer trocar? Pode. Quer trocar? Pode trocar. Você manda. Isso. Vai lá, vai. E aí? O Regis trouxe o pior. É verdade. No final. Então devolve o The Lessons of History. Trocamos. Lessons of History. Beleza. E esse aqui é do Denis? E esse aí é do Denis. Então o Denis ficou com a escola de O Frankfurt. negócio do demônio? Irmão, eu diria que ela acertou Um terço. simplesmente o terço. camarão. Muito boa. Nós estamos ao contrário aqui, meu irmão. O escola de Frankfurt foi o pai Ele aqui. me atrapalhou, né? Você viu? É justo, a vida é assim, filha. Ah, filho. Você acha que no Congresso os caras vão te ajudar? Você tá achando que os caras vão te ajudar no A gente já tá te Congresso? treinando. justo, Você vai ser justo, deputada, a gente tá é justo, te treinando. justo. Agora a gente tem 1 minuto cada um para Fazer o pitch. fazer o pitch e vender para essa Para mim. Vai pessoa, lá. eu diria essa pessoa maravilhosa. Então, por favor. Pitei aí, pitei aí. Começa você, camarão, então. Bom, vamos lá. As lições da história. Bom, Will Durant e sua mulher Ariel Durant são grandes popularizadores da história e da filosofia. Foi reportado que eles escrevem, tal qual Spinoza escrevia, subspecie eternitatis, que quer dizer sob a luz do infinito, como se você conseguisse ter uma cosmovisão da história, então, e da filosofia. Então eles escrevem de forma muito fluida como é que é o andamento da filosofia ao longo de um espectro histórico muito grande. Quase não é uma história da filosofia, quase é uma história do pensamento, por onde o pensamento vai, de onde ele vem e para onde ele pode ir. Então eu deixo aqui só mais como um desafio, uma provocação do que ler sobre filosofia. Os caras são bom. Marido e mulher construíram juntos, felizes. Deixa o desafio aí pra você. Genial, e vou te falar uma coisa: esse cara só traz livro em inglês, irmão. Você me dedurou. Quando o cara começa a ler de verdade, né, ele vê que, meu amigo, ler em português é uma coisa que você vai até o capítulo. Eu 3. achei isso misógino, opressor, E ainda anti-brasileiro, privilegiado, anti-lusófono. Você quer que vá, ô Esse senhor? livro é uma bosta. Irmão, esse livro aí. primeira coisa é o seguinte. Cara, obrigado. Obrigado vocês, Obrigado velho. por tudo, irmão. Primeira coisa é essa. A segunda, você quer que vá eu ou vá o senhor? Vai você. Vai eu, então? Porque eu já entrego pra ela. Já tá do ladinho. Beleza. Como eu falei, é olho no olho. Nossa, velho. Marina. Tá ridícula. Irmão, a gente tá falando da escola de Frankfurt e o Palácio do Prazer do Demônio. Do demônio. Legal. Como que o demônio não vai falar com você sem ser olhando nos seus olhos? Entendi. Caralho, velho. Tem como? Me explica. Não tem como. E sabe qual que é o prazer do demônio? O coletivismo. Esse é o prazer do demônio. É verdade. Obrigado, tá vendo? Já viu que o negócio é bom, entendeu? Cara, quando os marxistas perderam a guerra econômica, quando o Mises refutou eles, eles tiveram que olhar para outro lado. Sim. E eles olharam para o quê? Para a guerra cultural. Sim. Então, para eles, o que importa agora, o proletário versus o patrão não existe mais. Existe mais. O pós-modernismo, ele não tá jogando esse jogo. Esse jogo, filha, Tá. Não é o chão já de foi. fábrica. Não é Eu o sei chão que de você ama a fábrica. economia, mas esse jogo já foi. Isso já acabou. Isso tá além. Esses caras... Você tá fazendo um pitch pra dar um livro pra ela escolha e você fala isso pra ela? Vem na minha, irmão, vem na minha. Nossa. E esses caras estão falando do jeito que eles estão conquistando os outros. Que é através do coletivismo que o Denis tanto combate. Todos. Todos vocês. E a escola de Todos Frankfurt nós. entrou nos Estados Unidos e tomou uma conta de algo que vai muito além. E de coisas que a gente não... Várias universidades. Várias universidades. Sim, sim, sim. E acaba com o grego. Não, o Ferguson tá montando. Oh. Aí o Opa, Ferguson sim. acaba Ian com o romano. Ferguson. Acaba com tudo que foi criado em 2.500 anos. Então, você que está entrando para um lugar que é coletivista, Sim. você tem que entender como eles pensam. Por isso que eu trago esse livro para Foi profundo, Olhando hein? nos seus olhos. Isso. Tamo junto. O meu livro é um livro pesado. Pesado. O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Esse livro caiu na minha mão, alguém me deu de presente. Eu comecei a ler no avião.
e não parei até a última linha. Porque ele conta uma história que, infelizmente, é pouco conhecida no Brasil, que é de um hospício enorme que foi criado na cidade de Barbacena e que durante muitas décadas foi uma espécie de depósito de seres humanos que supostamente teriam problemas mentais, mas que, na verdade... Olha que filho da mãe. Mas que, na verdade, foi utilizado para depositar todos aqueles que não eram benquistos na sociedade, inclusive, por exemplo, a filha do fazendeiro que engravidava do peão e não sei o quê. E é um documento muito forte porque mostra o ponto a que podemos chegar. Não. Imagem não pode. Imagem não pode. Não, claro que Imagem não pode. Põe na tela. Põe na tela. Só para você entender o que é natureza humana e por que quando nós falamos em natureza humana, a gente não fala só de como nós somos maravilhosos, como é a justiça, o belo. Há uma história muito triste aqui dentro. E é bom que ela tenha sido documentada para que não aconteça novamente. Eu não falo nada, é disparado o melhor livro dos três. Mas vamos falar uma coisa, ele tomou bem o lugar do Caio, né? Era 1 minuto, foi uns 4 minutos. O senhor falou 5 minutos. O senhor falou Não, gente, 5 mas minutos. eu posso falar a melhor parte do podcast, com certeza. Então, beleza. Então, meu amor, me fale. Qual que você escolhe, Marina? Os 3. Você para de ser política, que você não é ainda. Você ainda não é política. Os Para três de ser ou nenhum. política. Qual deles? Como é que vocês vão negar isso pra mim? Eu gostei tanto dos 3, Não sobre gostou, não. tantos temas diferentes, eu gostaria dos 3. Você não Vocês não gostou podem isso, negar isso pra Maria? mim. Filha, tem que decidir a parada, não tem Não jeito. vou decidir, eu gostei dos 3. Pô, que sacanagem. Isso Te não- darem eu tive 3 que, quando eu livros e vim você aqui, tem que eu tive que escolher. Ué. Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Ah lá, Vocês lá acham vem, ó. justo isso? Eu acho. Escolher livro? Sim. Eu Claro, não acho justo. claro. Ainda Tudo mais na vida é depois. escolha, Pô, vocês tudo. estão trazendo livros que vocês gostam. Mas pra que eu preciso escolher? Porque. Você vê qual que é o melhor. É o Os seguinte, 3 vieram. eu gosto com do a vontade. Alexis, eu gosto da Marina e eu gosto da Adriana. E aí? Vai chegar lá na hora, eu vou ter que agora? escolher. Como é que eu voto? Na urna não dá pra Marina, escolher Alexis 3. e Adriana. Como é que eu faço? Me Aí, ó, responde. pronto. Pô, agora ele te apertou, hein? Ixi. E aí? Não Eu vou fazer vou o quê? Eu vou escolher votar o seu nulo? só por Vou causa votar disso. nulo, então. Não. Eu falei Tá vendo a isso, política? Essa é a necessidade da política. Quem falou isso foi Nossa. o Camarão, tá vestido de mim. Veja bem. Essa é qual de Frankfurt? Essa é a política. Qual, Marina? Qual que você vai levar, mano? Ai, gente, que difícil. Não, escolhe aí sem dor no coração. Sem dor no coração. Sem não dor. vou escolher. Papum. Não é uma bosta. Vai se fuder, isso aqui é uma bosta, cara. Você é uma política brasileira, vai ler coisa em inglês, isso aí é contra tudo que a gente tá aprendendo. Inglês é Escola ruim. de Frankfurt. Mas Esse vou te livro falar, aqui tá velho. resumido em diversos Quem canais do escreveu YouTube, aquilo, isso quem aí. escreveu do Denão é esquerdista, só te falo isso. Isso é uma verdade. Quem escreveu aquilo é esquerdista. Isso é uma bela Mas eu tô verdade. falando um monte de coisa, mas quem escreveu é esquerdista. Mas isso aí. aqui não tem nada a ver com política, isso aqui tem a ver com natureza humana. Ah, E então. natureza humana Natureza. não se define por Sim. direita ou esquerda. Segundo uma Quem se autora de importa com a esquerda. natureza? Quem se importa com a natureza? Eu sou muito bom. Quem se importa com a natureza? Eu vou escolher o The Lessons of History. Putz, grilo. Porque eu realmente. Agora sim. o programa aí, Eu Camarão. quero que veja Só que vocês. porque tá escrito em inglês. É isso. É assim, velho. E chama-se Elite. Sua escolha foi Please um shit. enjoy. Please enjoy. Very much, Foi um sir. shit. You're welcome. É isso que eu tô falando, gente. Afinal das contas. Não, você tava precisando de uma vitória. Aqui, meu. Você tava, É segurança na bola. Vocês estão falando. Aqui é só mais sossego. Não, você tava precisando, é justo. Você merece, Camara, parabéns. Ganhou essa daí. Mas ainda tô ganhando no total. O Denão entrou agora. Quero ver a primeira vitória do Denão. A gente vai estourar os bagulho quando ele ganhar. Vai ser aquela coisa maravilhosa. Mas, Marina, obrigado, cara. Muito Obrigada a obrigado. vocês, Foi foi um um enorme puta prazer. prazer. Sucesso, tá? Sensacional. Sucesso, você merece, tá Ó, trabalhando muito. Sucesso Assim, mesmo. Denão, a gente não vai poder votar nele porque ele tá lá em Minas. Mas vou te falar que você ganhou uns fãzinhos aqui, viu, filha? isso aí. E você Marina, merece, tá? sangue A verdade é o nos seguinte, Foi muito você bom. merece. Foi Você muito, merece. muito consistente. Muito bom. Muito bom. bacana, muito obrigado. Muito Novamente, obrigado dê suas mesmo. redes Obrigada a sociais. vocês. Marina Helena BR, @ Marina Helena com HBR. Marina Helena BR. Sensacional, pessoal. Queria agradecer, Camara. Denão, irmão,
É nóis, mano. Nosso projeto aí vai esse longe, trem aqui né, é meu, filho? não é isso? Esse aí é. Esse elminho aí? Eu acho que o Camara deu pra ser um 1.000 reais. 1.000 reais. É o reais. Levou. 1.800 euros só pelo peso. Exato. Uma mala Precisa uma mala só pra ela. Galera, muito obrigado. Falou, galera. Valeu, boa noite. Obrigada. Abraço. Tchau.